Olá pessoal, aí Jorge com vocês novamente para mais um tutorial do Explain 10. Hoje vamos falar de instalação e organização de cenários. Muita gente tem me pedido esse tutorial principalmente para a parte de organização. Já aviso logo de cara que a instalação é simples, porém a organização ela é um pouquinho mais complicada. E já aviso que não me responsabilizo por qualquer dano no seu Explain em caso de uma organização mal feita. Sempre tem uma forma de retornar algum problema que você tenha feito, uma operação que você tenha feito incorreta. A forma mais simples é fazer sempre um backup do arquivo que nós vamos estar trabalhando. Ou então a outra forma que eu vou explicar mais adiante, que é deletar o arquivo e o Explain vai recriar esse arquivo automaticamente. Bom, vamos falar um pouco primeiro aqui da instalação. A instalação dos cenários ela é muito simples. Então, sempre que você for buscar um cenário, a fonte, obviamente, é a internet. Eu diria que 99% dos cenários são gratuitos. Então a melhor forma de você buscar um cenário é você vir no Google e colocar o ICAO do cenário mais Explain mais Scenery. Dessa forma, por exemplo, vamos supor que eu estou procurando o cenário de São Paulo, Congonhas. Então eu vou colocar aqui Sierra Bravo, Sierra Papá, espaço Explain, espaço Scenery. Pronto, dou um Enter. Ele vai me trazer aqui então Congonhas. E aí, esse é o que é um cenário que vai que vai estar disponível aqui. No caso, ele vai estar disponível na explain.org. 95%, a maioria dos cenários elas estão disponíveis na explain.org. Praticamente todos os cenários são postados lá. Esse cenário de Congonhas especificamente, ele é do Rafa Sachs. Tem feito um belo trabalho aí com cenários brasileiros. Tem bastante cenário dele já disponível. É sempre importante dar uma lida aqui nas instruções, porque a maioria dos cenários elas necessitam de algumas bibliotecas externas, bibliotecas de objetos 3D. Sem essas bibliotecas o cenário vai te dar um erro. Então você vê muita gente postando aqui, tô com erro, não está abrindo. É porque o cara não tem a biblioteca correta. Nesse cenário do Rafael, por exemplo, ele solicita aqui a OpenScenaryX, e essa é uma biblioteca aqui que ela é requerida para praticamente todos os cenários criados, ou quase todos os cenários criados aí por terceiros. E também ele coloca aqui uma atualização que também é necessário a FF Library. E tanto faz você ter a FF Library ou FF Library Extended LOD. As duas são a mesma coisa. O recomendado é você ter somente uma das duas. A Extended LOD você vai poder ver os objetos de uma forma mais distante, porém ela consome um pouco mais de frame rate aí, porque vai estar montando mais objetos na sua tela. Mas é importante saber que você não precisa ter as duas, somente uma das duas. Então, por exemplo, esse cenário de Congonhas você tem que ter duas bibliotecas, FF Library ou FF Library Extended e OpenScenaryX. Outros cenários vão requerer bibliotecas como RU, R2, Flag, People, tem diversas bibliotecas aí. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho instalado 20 bibliotecas. Eu não vou falar aqui quais as bibliotecas tenho instalado, vocês vão acabar vendo, mas não adianta falar das bibliotecas porque isso é dinâmico e sempre está surgindo novas bibliotecas, outras bibliotecas podem ser obsoletas. Então, se eu falar aqui de bibliotecas para instalar, daqui a um ano pode ser que esse vídeo já não seja mais atualizado, justamente porque mudaram as bibliotecas. Bom, vamos lá. Então você vai baixar esse cenário. Quando você baixar esse cenário, ele vai vir para sua pasta e você vai. Vou fazer um exemplo aqui. Então ele está baixando, já baixou aqui para mim. Então você vai ver que ele está aqui na minha pasta aqui de transferência, de downloads. Eu vou descompactar esse cenário. Então vamos lá, expand e vou descompactar ele aqui na mesma pasta de transferências. Tá aí, descompactado. Então o cenário é essa pasta aqui. É sempre bom dar uma lida. Alguns cenários vêm com o arquivo readme ou leia-me.
é sempre bom dar uma olhada se ele tem alguma forma diferente de instalação. Normalmente as instalações são muito simples, simplesmente copiar essa pasta do cenário dentro da pasta Custom Scenery do X-Plane. Então eu vou abrir aqui a minha pasta do X-Plane e eu tenho aqui Custom Scenery e eu estaria copiando essa pasta para cá para dentro. Obviamente eu não vou copiar nesse momento porque eu já tenho aqui o meu cenário de São Paulo, que é do Rafael. Então eu tenho aqui Sierra Bravo, Sierra Papa em algum lugar. Aqui está. Esse é o cenário do Rafael, esse é o cenário Sierra Bravo, Sierra Papa. Simplesmente eu fiz uma alteração aqui que eu tirei esse BR traço da frente, porque eu faço a indexação tudo aqui por cenários, pelo igual do cenário, como vocês podem ver. Bom, depois feito isso, você tem que entrar no seu X-Plane. Ele vai entrar normalmente, ele vai criar uma indexação dentro de um arquivo chamado scenarypack.ini, que é esse arquivo aqui. Então você vai entrar dentro do X-Plane e vai sair do X-Plane. A partir desse momento o seu cenário já está instalado. E muitas vezes, quando é um cenário de aeroporto, você não precisa entrar e sair e editar esse Scenario Pack. E aqui agora a gente vai começar, então, a parte de organização do cenário. Então, como eu disse, você vai ter que entrar e sair do X-Plane. Depois, quando você sai do X-Plane, ele vai ter jogado o cenário que você instalou. Você vai abrir esse scenarypack.ini e ele vai ter jogado isso aqui no topo. Esse scenarypack.ini, esse arquivo, é a indexação de prioridades dos cenários do X-Plane. Então aqui o X-Plane ele vai ler, ele vai montar, sempre que você instalar um novo cenário, ele vai jogar aqui no topo do scenarypack.ini. Se for um cenário de aeroporto, você não precisa fazer essa edição, como eu disse antes. Simplesmente você vem aqui, você sai utilizando o teu cenário, você não precisa vir aqui e editar. Se você instalou um SM, se você instalou uma biblioteca ou um mesh, aí você tem que vir aqui e fazer a edição desse cenário. Por quê? Por algumas razões. Primeiro porque é a prioridade que o X-Plane vai ler. O X-Plane ele lê os cenários em camadas. Então, o certo é você ter sempre o mesh, que é a camada mais baixa, que é o relevo, é o solo. Você tem que ter isso sempre lá embaixo, na prioridade mais baixa, que é a primeira coisa que ele vai ler. E por último, no caso, a prioridade mais alta são os aeroportos. Então ele vai ler os aeroportos por último. Esse arquivo ele começa lendo de baixo para cima, o X-Plane. Então ele começa montando esse arquivo de baixo para cima, como forma de prioridade. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui os meus aeroportos. Depois eu vou descendo. Quando eu vou descendo aqui, vocês vão ver que eu tenho bibliotecas, tenho arquivos de região e os arquivos de mesh. Aqui vamos fazer o seguinte: a forma como isso aqui tem que ser organizado, deve ser organizado em 7 grupos. E eu vou deixar aí na tela para vocês os grupos que devem ser organizados. O primeiro grupo que tem que ser organizado são os de Custom Airports, ou seja, os aeroportos customizados que você tem. Então todo esse grupo aqui deve vir primeiro, que são aeroportos customizados. Eu tenho aqui bastante coisa. O meu Custom Scenario, só para vocês terem uma ideia, hoje ela tá com mais de 300 GB de cenário. Então eu tenho muito cenário aqui. E maior parte, muita coisa com foto real, então pesa bastante. Depois de você ter organizado aqui em primeiro lugar todos os seus aeroportos customizados, e aqui você vê, por exemplo, os aeroportos brasileiros. Dentro dessa parte de customização dos aeroportos não precisa ter uma ordem exata, é simplesmente colocar tudo aqui. O segundo grupo que você deve ter são os aeroportos originais, e aí, por exemplo, aeroportos da Aerosoft que vem com o X-Plane. Então esse segundo grupo aqui são os aeroportos originais. Eu tenho aqui as demos áreas também. São os aeroportos originais e o Global Airport. Então isso aqui, esse segundo grupo, que vocês estão vendo aqui na minha tela, esse é o grupo de aeroportos originais do X-Plane. Uma coisa importante, nunca deixe esse espaço, que pode dar algum erro. Aqui também em cima sempre tem que ter somente uma linha de espaço e só.
Depois vamos para o próximo grupo. O próximo grupo é o grupo de regiões, ou seja, os cenários das regiões. Então eu tenho aqui alguns cenários de regiões como Toulouse, Paris, a Córcega, a Madeira. Então esse grupo aqui, vindo até aqui passando inclusive aqui nos landmarks, são considerados cenários de regiões, por exemplo, os landmarks do Quebec, os landmarks de Dubai. Então isso aqui até aqui embaixo vamos vir aqui até esse meu Zulu, Yankee, Tango Zulu. Isso aqui são cenários de regiões. Então isso aqui é o terceiro grupo que a gente tem que ter organizado aqui, tá? Então esse grupo ele vai ficar como o grupo de cenário de regiões. Depois desse grupo, vamos para o quarto grupo. O quarto grupo são os grupos de OSM, ou seja, são os geradores de ruas, os geradores de aqui eu posso dizer de power lines, linhas de transmissões. Ruas são mais para voo visual. Então você vai ver que eu tenho aqui bastante coisa de OSM, ou bastante coisa, pode ser também os arquivos que vêm de Word to Explain, também ficam nesse grupo. Então eu diria que aqui temos desde os OSMs continentais que eu tenho aqui, até incluindo aqui os Word to Explain de alguns países da Europa que eu tenho aqui também instalado, e por aí vai. Depois disso a gente vai ter um outro grupo. Então aqui foi o grupo 4 e vamos ao grupo 5. O grupo 5 ele é o grupo dos add-ons e libraries, ou bibliotecas. Então você vai ter nesse grupo 5 todos os add-ons e bibliotecas. Por exemplo, eu tenho aqui o Urbamax, que é um payware, um payware para geração de regiões urbanas. Depois eu tenho aqui algumas bibliotecas, no caso aqui 20 bibliotecas no momento. Eu tenho 20 bibliotecas. Então essas bibliotecas aqui, elas estão nesse grupo 5. Também aqui entra Open Scenario X, entra aquela FF Extended, FF Library Extended, e todas as outras bibliotecas que eu tenho instaladas vão estar nesse grupo 5. Depois disso a gente vai cair para o grupo 6, que são o grupo dos photo scenarios, os cenários fotos reais, ou seja, somente as fotos reais, não incluindo os aeroportos. Nesse caso, aqui eu uso os fotos reais do SceneHeaven, que é um site para baixar os arquivos fotos reais, e tem bastante coisa aí, e esse aqui é onde fica pesado. Ele não consome muito frame rate, porém ele deixa o cenário bonito. Porém, ele ocupa muito espaço no seu HD. Tem cenários aqui de 8, 9 GB, um único foto real. Então aqui eu tenho bastante fotos reais. Normalmente antes de eu voar para uma determinada localização que eu nunca tenha voado, eu venho aqui e baixo foto real daquela região, se é que ele existe. Em termos de Brasil, existem somente 2 fotos reais por enquanto, da SceneHeaven, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Depois dos fotos reais, então aqui você vê que fica desde aqui, começando aqui em Roma, essa foto real vem até aqui embaixo nos meus cenários da Nova Zelândia, aliás, de São Paulo. É o meu último que eu tenho aqui. E por último, o grupo 7 são os grupos do Mesh. Então os arquivos de Mesh, eles têm que ficar no último grupo, que você vê aqui embaixo. Eu tenho 3 arquivos de Mesh, 2 de Nova Zelândia e um aqui que é o Mesh Global Scenery, que esse é o do Allpilot X, que é o Mesh HD. Dentro desse HD Global Scenery eu vou ter muitas outras pastas, que é o Mesh HD praticamente do mundo todo, exceto, infelizmente, a América do Sul e parte da África e algumas outras regiões. Mas, por exemplo, toda a Europa, toda a América do Norte, Japão
e norte da África e alguma parte ali do Oriente Médio também tá tudo disponível nesse Mesh HD. Bom, feito isso aqui, então você vai salvar o arquivo e vai entrar novamente no Explain e conferir se ele está lendo corretamente o seu cenário, se não está dando nenhum erro. Algumas recomendações aí, como eu falei. A primeira delas é: faça um backup desse arquivo scenarpack.ini. É sempre importante fazer um backup, porque se tudo der errado, você vem e copia o backup de volta aqui para a pasta de Custom Scenario. Outra coisa, se tudo der errado, o backup não volta e tal, você deleta esse scenarpack.ini da pasta e entra no Explain. O Explain irá criar sozinho um novo scenarpack.ini. Só que você vai ter que chegar, abrir o scenarpack e ordenar, porque ele vai criar em ordem alfabética os arquivos, as linhas aqui dentro do scenarpack.ini. Então você vai ter que vir aqui e fazer a organização completa do seu scenarpack. Bom, pessoal, basicamente é isso. Ela é simples, porém tem gente que pode ter medo. Eu já falei, se tiver algum problema não me responsabilizo, porém é muito fácil. Se der algum problema, vocês têm o backup que eu acredito que vocês vão fazer antes de editar o arquivo, e se der tudo errado, deleta o arquivo e entra no Explain de novo, que ele vai gerar o arquivo para você em ordem alfabética e você reedita prioridades. É importante ter essas prioridades, por quê? Porque às vezes, vamos supor que você você já tem um aeroporto, vamos falar de São Paulo, você já tem o aeroporto de São Paulo instalado e você vai lá e coloca o Mesh HD de São Paulo. Ele vai vir lá no topo do Scenarpack, então ele vai estar aqui na primeira linha. E o que vai acontecer? Você não vai ver mais os prédios do aeroporto de Congonhas. Por quê? Porque o Mesh vai estar cobrindo tudo. Ele vai ter lido o Mesh com uma prioridade mais alta e ele vai ignorar o aeroporto. Então você tem que vir aqui jogar o Mesh lá embaixo e deixar o aeroporto aqui em cima, porque ele vai ler o Mesh. Depois, sim, ele vai ler o aeroporto e colocar os objetos para você no cenário. Bem, galera, eu acho que deu para dar uma passada aí rápida nessa organização de cenários. Espero que ajude aí muita gente também com esse novo tutorial. E qualquer dúvida é só postar aí. Eu vou deixar a lista das prioridades aqui na descrição do vídeo. Junto também vocês passaram ali no vídeo, passou também a lista dessas prioridades. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Agradeço aí por ter assistido e até o próximo tutorial.